O argumento ontológico pode mostrar para você que Deus, ele de fato existe e a sua existência é um fato inegável. A gente bem sabe que a ontologia, ela é um assunto da filosofia que vai estudar sobre o ser, né? Que vai estudar sobre a existência, que vai estudar sobre toda essa questão da essência de existir. E se você quiser saber mais sobre a ontologia, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal e eu vou estar deixando o link aqui na descrição para você assistir depois, tá? Mas hoje eu vou propor para vocês aqui um argumento que ficou conhecido como um argumento ontológico sobre a existência de Deus. E através desse argumento ontológico, nós conseguimos entender que de fato Deus ele existe. Olá, o meu nome é Lucas e se você gosta de assuntos como filosofia, cristianismo e teologia, você está no lugar certo. Mas bem, para início de conversa, como base para esse vídeo, eu vou pegar um filósofo que ele é atualmente um dos filósofos mais brilhantes que existe acerca da filosofia e do cristianismo. O nome dele é Alvin Plantinga, esse filósofo aqui. E em rápidas palavras, gente, a principal área do Alvin, ele justamente estuda sobre a justificação, a lógica, filosofia e teologia. Então atualmente, ele é um filósofo cristão que eu particularmente o admiro muito, ele é um cara muito inteligente. E o argumento ontológico que eu vou propor explicar aqui para vocês é baseado no argumento de Alvin Plantinga. O Plantinga, ele propõe que existe um ser maximamente grande. E esse maximamente grande é justamente um ser onipotente, onipresente, onibenevolente. É um ser maximamente perfeito e grande. E esse ser, ele é possível. Então, esse ser tem de existir necessariamente. Como assim? Vamos lá, vamos se basear e vamos se aprofundar sobre esse argumento ontológico por premissas, para ficar mais fácil para vocês entenderem. A estrutura do argumento vai ser mais ou menos assim. Premissa de número 1. É possível que exista um ser maximamente grande. Possível aqui no sentido lógico, tá bom, gente? Mas o que é ser maximamente grande? O que é que Plantinga está trazendo sobre isso? Ser maximamente grande é um ser justamente que é um ser que tem um grau elevado de perfeição em última instância. Então, o ser maximamente grande que o Plantinga está falando é um ser que é perfeito em última instância. É o ser mais perfeito de tudo. Em termos de bondade, em termos de poder, em termos de tudo. Ele é o ser perfeito. Por isso que ele chama de maximamente grande. Ou seja, é um ser que seus atributos são máximos em tudo. Ele é o ser mais perfeito que existe. Para deixar esse ensino um pouco mais didático, imagine, por exemplo, um videogame onde existe um personagem que é o personagem mais forte de todos, independente do jogo, independente do cenário, independente das regras, ele é o máximo grau. É justamente, para vocês terem a comparação aí, é isso que o Plantinga está tentando trazer sobre Deus. Que independente de qualquer coisa, Deus ele está acima de toda a perfeição. Ele é o máximo grau de perfeição. E o Plantinga ele faz uma pergunta. Um ser assim, ele realmente pode existir? Então, é logicamente possível que um ser maximamente grande exista? É sobre isso que o Plantinga está perguntando. Então, entendam isso. É possível vocês imaginarem um triângulo de 4 lados? Claro, logicamente não é possível, porque um triângulo, ele necessariamente precisa ter 3 lados. Mas quando a gente vai, logicamente, pensar sobre Deus, não existe contradição nenhuma em um ser maximamente perfeito, em um ser maximamente grande. Não existe contradição nenhuma. A gente pode, logicamente, pensar em um ser assim, entendem? Portanto, pensar em um ser maximamente grande é possível. Então, a premissa de número 2 vai justamente nos dizer que, se é possível, logicamente, que ele exista em um mundo possível, ele tem que existir em pelo menos algum mundo possível. Mas para a gente prosseguir no pensamento de Plantinga, a gente precisa entender o que é esse mundo possível, esses mundos possíveis. O que é que isso significa? Os mundos possíveis, na lógica modal, significa o quê? Cenários hipotéticos que poderiam existir. Eles não existem de fato, eles são apenas cenários que a gente idealiza hipoteticamente que poderia ser real. Por exemplo, eu poderia ter nascido em outro país, eu poderia falar outro idioma, eu poderia não ter nascido. Então observe, tudo isso são mundos possíveis que não fogem da nossa lógica. Tudo isso que eu falei para vocês, embora que seja possível e hipotético, poderia existir e poderia ter acontecido. Tudo isso são realidades alternativas, mas que são lógicas e possíveis. O ponto central desse argumento, que a gente poderia chamar de premissa de número 3, vai entrar justamente sobre se Deus ele existe em um mundo possível como ser maximamente grande, então Deus ele tende a existir em todos os mundos possíveis. Por que eu falo isso? Porque um ser maximamente grande, como a gente já bem falou,
ele não pode existir de forma limitada, porque senão isso não seria um ser maximamente grande, seria um ser pequeno. Mas quando a gente fala sobre Deus, a gente fala de um ser maximamente grande que está acima de tudo. O que eu quero que vocês entendam com esse argumento e o poder que ele tem de mostrar que Deus existe, é que quando a gente pensa em Deus como um ser maximamente grande, a gente está dizendo que Deus ele necessariamente é um ser necessário. E um ser necessário é um ser que não existe, ele é a própria existência. Ele é a própria existência. Ele é a perfeição de tudo. Então, o ser maximamente grande não depende de nada para existir. Então, se um ser maximamente grande existe em um mundo possível, então, necessariamente, para que a lógica ela faça sentido, Deus ele tem de existir em todos os mundos possíveis, porque faz parte da definição de Deus ser o ser maximamente grande. E por ser o ser maximamente grande, ele necessariamente precisa existir em todos os mundos possíveis, pois ele é a perfeição. E se até aqui a gente concorda que Deus, ele de fato precisa existir em todos os mundos possíveis, então, logicamente, Deus, ele existe no mundo real, no nosso mundo, já que o nosso mundo faz parte dos mundos possíveis e Deus, ele é o maior ser que está em todos os lugares. Então, nesse caso, Deus precisa existir necessariamente no nosso mundo, no mundo real também. E logo, através do argumento de Alvin Plantinga, a gente chega à conclusão de que Deus, ele existe. Então, observe, até aqui eu quero que fique claro para vocês que quando a gente vai olhar para esses filósofos que falam de forma lógica e argumentativa sobre a existência de Deus, é algo que a gente consegue perceber que de fato faz sentido. Entenda, Deus ele pode ser revelado através da Bíblia e nós podemos conhecer Deus através de lá. Mas se um ateu perguntar para vocês se é possível chegar até Deus usando apenas a nossa lógica, mostre que é possível. Mostre que faz sentido falar sobre Deus. A existência de Deus é um fato inegável e eu espero que até aqui isso tenha ficado claro para você.